Bom dia, Gabriela, da Rádio CBN. Sobre o Pode Entrar, me chamou a atenção esse número baixo de unidades no centro, né, comparado com as outras regiões. Eu queria saber se a Prefeitura já esperava isso, se foi uma surpresa, quais os motivos que vocês identificam para que as unidades não tenham sido oferecidas no padrão do que foi pedido, e como que isso pode impactar num problema que já é crônico da cidade de São Paulo, que é expulsar do centro as populações com uma renda mais baixa. E aí eu queria também um comentário sobre outras duas questões, a lei de zoneamento e o plano diretor. Ontem foi enviado, né, o projeto do plano diretor, a gente queria um comentário dos principais pontos aí que a Prefeitura enviou para a Câmara, principalmente a questão dos parques, que ficou abaixo do que estava no texto anterior, e a lei de zoneamento, se a previsão é ser mandada também em 20 dias, e como fica a questão dos prédios da altura nos miolos dos bairros. Eu falo sobre a questão da quantidade no centro, o prefeito fala, pode ser sobre o plano diretor. Já era esperado, uma questão muito objetiva. Né? Primeiro, pela falta de área no centro. Veja, o chamamento foi um chamamento feito para adquirir projetos da iniciativa privada. Isso significava que a iniciativa privada teria que ter projetos em processo de licenciamento em SMU para a região central, dentro das características que nós estabelecemos no edital de habitação de interesse social, com essas características. A gente já imaginava que a gente ia ter mais dificuldade no centro, né, por conta da falta de espaço, por conta do gabarito que o centro estabelece para a construção, em algumas regiões são um gabarito baixo, e com isso, consequentemente, não ter o equilíbrio do ponto de vista do custo que a Prefeitura estabeleceu. Esta preocupação, né, ela na Prefeitura hoje, ela é grande, não é à toa que o prefeito há pouco tempo sancionou o PIO do centro, que trabalha com um instrumento eficazes de revitalização do centro, inclusive com produção de unidade de habitação de interesse social. Então, existe hoje, já no município, uma ação do ponto de vista da política habitacional com outros instrumentos, além do instrumento que a gente está utilizando hoje, que é o programa aquisição, para a gente sanar, né, essa questão habitacional na região do centro. Se não bastasse o PIO, tem em estudo, repito, principalmente na Coab, né, a requalificação de mais de 10 prédios no centro hoje, que foram adquiridos pela Prefeitura por conta de estarem abandonados ou estarem ocupados, para sofrer uma intervenção de retrofit, para fazer com que a gente possa ter esses prédios à disponibilização da Coab para atender o cadastro da Coab. Então, existe por parte do governo já uma ação muito forte no centro voltada à habitação de interesse social. Essas 1.017 unidades que a gente adquire no centro é extremamente positivo, porque elas vêm para agregar aquelas ações que já vinham sendo feitas pelo prefeito Ricardo na região central. Então, além de tudo que já vem sendo construído hoje, através do PIO, né, através do programa Todos pelo Centro, a Secretaria da Habitação conseguiu, de forma objetiva e imediata, mais 1.017 unidades aqui no centro para atender a nossa demanda. Então, a gente esperava, mas ver como positivo, né, a oferta que foi dada. Eu, sinceramente, achava, inclusive, que não ia ter praticamente nada. E a gente conseguiu um número expressivo, que são 1.017 unidades. Gabriela, sobre a plano diretor, nós enviamos a questão do gabarito, da altura, isso é uma discussão da lei de zoneamento, a gente não discute o gabarito no plano diretor. Hoje a gente tem na zona de centralidade o teto de 48 metros, e na zona mista acho que é 28 metros. O que a gente tem de intenção é poder adensar os eixos. Isso é fundamental, inclusive aqui no edital de aquisição de unidades, um dos critérios foi de priorizar os empreendimentos ofertados que estejam nos eixos. Então, a primeira coisa foi ver quais são aqueles que estavam dentro dos eixos que a gente classificou e priorizou. Tiveram, inclusive, imóveis que estavam fora do eixo que a gente acabou não fazendo a seleção. Uma vez que a gente tem essa questão de verificar e de fortalecer o adensamento nos eixos, que é fundamental, lembrando, né, por que os eixos? Porque é onde você tem a oferta de transporte público, coletivo, tanto da Prefeitura como do Estado, linhas de ônibus ou de metrô, de CPTM, para que as pessoas possam morar mais perto das áreas de desenvolvimento da cidade, e aquela grande ação nossa de fazer com que a gente possa ter habitação nos locais onde tem emprego e colocar emprego nos locais onde tem habitação e poder melhorar a qualidade de vida das pessoas.
foi o que a gente buscou fazer na revisão do plano diretor, além de fazer esse grande desafio com relação à questão das políticas habitacionais. Nós fortalecemos bastante a questão de poder incentivar as HIS, tanto 1 como o HIS 2, sem cobrança de outorga, aumentar a cota de solidariedade de 10% para 20%, que amplia a oferta de HIS 1 e HIS 2, ou seja, um conjunto de ações que a gente está fortalecendo as políticas habitacionais nessas áreas. A tua pergunta era essa sobre a questão da altura, né? Tá. Então, e dos zoneamentos, a única coisa que agora que a gente vai mandar para a Câmara a revisão do zoneamento, que eu pedi para o Marcos Gadelha que ele faça um estudo do que tem nas capitais do Brasil e do mundo com relação à questão de gabarito. Né? Quando a gente fala questão de gabarito, é de limite de altura. A cidade de São Paulo tem que estar antenada naquilo que tem de inovação do mundo, obviamente, sempre vendo as suas peculiaridades. Dos parques, é o quadro 7, eu, sinceramente, não me lembro de ter diminuído a quantidade de parques no quadro 7. Pelo contrário, nós temos 111 parques em São Paulo, eu já inaugurei 3, vamos inaugurar mais 5. Agora à tarde eu estou indo, num dia importante hoje, né, de comemoração e da questão da água, inaugurar o Parque Linear Cocaia. É Cocaia que eu vou? Cocaia? Eu acho que aumentou o número de parques. A gente tem... Acho que deve ter aumentado o número de parques, mas a gente pode checar. Inclusive, a gente tem aí... Eu estou com uma DUP na minha mesa lá para desapropriar muitas áreas da cidade para fazer áreas de preservação. Nós temos 48,14% da cidade que é de cobertura vegetal. A gente tem uma meta de manter a cidade com bastante áreas de cobertura vegetal. Vamos chegar agora, até o final do mês, em 300 jardins de chuva, né? Jardim de chuva, lembrando aquelas áreas que são cimentadas, concretadas, a gente tira o concreto, tira o cimento, aprofunda 1,5 metro, põe brita e faz um jardim em cima para que a gente possa ter mais áreas permeáveis. Enfim, o que nós temos feito é uma grande ação com relação às questões ambientais. Tanto é que a gente vai ter aí agora, dia 25, no sábado, dia 25 é sábado ou é domingo? Sábado, né? Sábado, a Fórmula E, e dentre as ações da Fórmula E, né, a gente vão apresentar lá muitas políticas públicas da Prefeitura na questão de ambiental, com ônibus elétricos, e fortalecendo essa questão aí de poder ter uma cidade mais harmoniosa e com um meio ambiente melhor para todos nós. De 276 para 141? Foi vinculado uma matéria que traz um número de 243 errada. Nós estamos, inclusive, fazendo ampliação de 13 novos parques, porque a gente, inclusive, faz uma diferenciação entre parque implantado e parque em desenvolvimento. Mas de implantação são 13 novos parques. Então, a gente não reduz. Tá? Eu quero mais parques, eu adoro parques.